Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, que diz assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hoje nós iremos falar sobre a vida de Raabe. Raabe, uma mulher que verdadeiramente colocou a sua confiança no Senhor. Raabe, ela era uma prostituta. Talvez a sociedade olhou para aquela mulher e pensou: essa mulher ela não tem futuro, essa mulher ela não tem nenhuma expectativa, ela não vai para lugar nenhum. Porque as escolhas dela foram erradas ao longo da sua vida. Mas um dia ela tem um encontro com a graça de Deus. E hoje, se você crê, a graça do Senhor ela pode te alcançar. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu, qual foi o pecado, eu não conheço o teu passado. Talvez você está olhando para a sua vida hoje dizendo que você não pode aceitar Jesus porque você não é digno, porque fez isso ou fez aquilo. Mas eu venho aqui hoje te mostrar que com Deus todas as coisas elas podem ser mudadas. Com Deus, Ele joga o teu passado no mar do esquecimento e escreve uma nova história. Então hoje é o dia que eu creio que o Senhor preparou para que você abra o seu coração para Jesus. Não tenha medo do julgamento da sociedade. Não tenha medo do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão falar, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo, porque todos nós pecamos e destituídos fomos, mas um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então saiba que você tem valor, que Deus, Ele enviou o Santo Espírito. E o Espírito Santo, ele se move em você. E se você verdadeiramente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você receberá o Espírito Santo. Por isso não temas, não se espante, não se assuste, porque maior é o Senhor para te justificar. Maior é o Senhor para mudar toda a sua história. Vamos hoje falar sobre Raabe. Ela não estava lá quando o Senhor, através da vida de Moisés, abriu o Mar Vermelho, mas ela foi uma mulher de fé e ela confiou mais do que aquele povo obstinado e desobediente no tempo de Moisés. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Josué capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ela só ouviu falar. Olha o que o versículo 11, na parte B, vai nos dizer. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o poder da fé. Uma mulher que depositou todas as suas expectativas no Deus de Israel. Ela viu a grandeza de Deus, porque ela não se pareceu com os incrédulos. Todavia, ela verdadeiramente se lançou nas mãos do Senhor. Então, o que é que você pode fazer hoje da sua vida? O que você pode hoje entregar ao Senhor é uma verdadeira adoração. Não importa os teus erros, as tuas falhas. Raabe, ela entra na genealogia. Ela para sempre é marcada. Ela está entre os heróis da fé. Olha que honra que o Senhor depositou sobre a vida dessa mulher. Uma mulher que a sociedade poderia olhar para ela de uma forma torpe, mas Deus olhou para ela de outra forma, porque Deus ele não vê o que está diante dos olhos. Deus ele não olha para nós de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os nossos erros. Ele olha para dentro do nosso coração. Ele olha para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele conhece a sede, a vontade, o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. A obediência, ela procede à honra, mas a desobediência, ela procede à ruína. E foi assim na vida de Acã. Ele fazia parte da tribo de Judá. Acã tinha tudo para ter um futuro lindo e brilhante, mas ele decide ser tomado
pela ganância e desobedece ao Senhor. Ele comete pecado aos olhos do Senhor e por isso ele traz a destruição para a sua própria vida. E vejam as ordens que foram dadas lá em Josué capítulo 6, versículo 19. Porém, toda a prata e ouro, os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Essa foi a ordem. Porém, Acã desobedeceu. E no capítulo 7 de Josué, versículo 21, olha o que Acã fez. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da tenda, e a prata por debaixo dela. Ele escondeu isso na tenda dele. E olha o que vai acontecer com Acã. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã de Zera, a prata, a capa de cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e o queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Então, Acã, ele comete um pecado grave diante do Senhor. Ele peca diante de uma ordem e ele tem a sua vida destruída e toda a sua descendência. Então, hoje, decida obedecer ao Senhor. Abra o seu coração e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando o Senhor ele nos chama, não é para nossa destruição. Quando o Senhor nos chama, não é para nossa dor, mas é para salvar a nossa alma, para salvar a nossa vida, para que nós não venhamos padecer no sofrimento eterno. Então hoje você tem uma chance. Hoje o Senhor, ele bate, eu creio, na porta do teu coração e diz: Filho, eu quero entrar e ceiar contigo. Não siga o caminho daqueles que estão desobedecendo ao Senhor, mas siga para o alvo, que é Cristo Jesus, porque grandes coisas tem o Senhor para a nossa vida. Ele quer salvar a nossa alma e nos libertar do sofrimento do mal. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração.